Olá, tudo bem? Sou o professor Eder Domingos e vamos a mais um bloco do nosso curso completo de matemática do básico ao avançado. Hoje, sistema de medidas. Vamos ao nosso material. Completo de matemática comigo mesmo, professor Eder Domingos. Vamos que vamos. Sistema de medidas, unidades de medidas. Esse é o primeiro bloco. E vamos para frente. Sistema de medidas é um sistema composto por um conjunto de unidades de medidas. Perceba que eu tenho um conjunto de unidades de medidas, o qual é formado pelas unidades fundamentais. Identifique como sendo as unidades fundamentais aquelas que servem de base, de orientação, aquelas que a partir delas é que a gente vai conseguir determinar, estabelecer as outras unidades de medida. Eu tenho que ter uma unidade padrão, uma unidade base, uma unidade fundamental. Tranquilo? Então vamos aqui. A gente colocou aqui alguns exemplos de unidades medidas, né? Para o tempo, a gente pode estar mencionando o tempo em segundos. Massa, a gente pode estar mencionando massa em quilograma ou até mesmo em grama, que é a unidade padrão e fundamental para o sistema de medida de massa. Comprimento, a gente pode estar mencionando comprimento em metros, volume em metro cúbico e capacidade em litros. Beleza? Comprimento. O Sistema Internacional de Unidades, SI, a unidade padrão de medida de comprimento é o metro, é a unidade padrão de medida de comprimento, é o metro. E a partir dela, obviamente, é que a gente vai conseguir estabelecer e definir as outras unidades de medida. Mas é partindo do metro que eu vou ter como base, como referência, e a partir dela a gente vai conseguir identificar quais são as outras. Esse tipo de situação a gente observa bastante em questões quando pede para a gente converter, para a gente transformar, para a gente dizer qual medida é equivalente a tantos metros. E assim a gente vai ter que ter noção dessa situação da tabela de representação para a gente poder sim identificar qual a medida correspondente e equivalente à que está sendo mencionada na própria questão. Tranquilo? Essa tabela servirá de orientação, para que a gente venha realizar todas as transformações, né, de unidades de comprimento. Já chama a atenção para uma situação bem importante. Muito importante. Muito importante. Tranquilo? Deve ser comum que você já tenha visto esse estudo, né, utilizando-se de um mecanismo onde a gente vai multiplicar por 10, por 10, por 10, ou dividir por 10, por 10. Por 10, aqui não, a gente vai buscar algo mais simples e favorável para a sua aprendizagem. A vírgula do número ela é importantíssima. A vírgula é importantíssima. Sabe por quê? Deixa eu já jogar para ti aqui uma situação. E sempre identifique qual a vírgula do número, né? Todo número vai ter uma vírgula. Número decimal, 8,3, eu tenho a vírgula mencionada aqui, apresentada, né? A vírgula está sendo destacada. Mas aqui no número, sei lá, vou dar um exemplo básico aqui. Número 8, tem vírgula? Ah, é um número inteiro, professor. Não tem vírgula? Claro que tem. No 8, a vírgula está aqui, após o número. Mas é desprezível a sua inclusão na representação numérica. Por quê? Porque é um número inteiro, ou seja, não tem parte decimal, mas a vírgula está lá. Então, em qual todo número relacionado com representação de um sistema métrico de medidas, você deve observar a vírgula do número que está sendo relacionado, que está sendo apresentado. A vírgula ela vai ser importantíssima nessa relação de conversão, certo? Entre as medidas, pois ela indica a unidade de grandeza que está sendo estabelecida no número. Professor, não compreendi muita coisa. Como é que eu vou observar a vírgula nisso aí? Não deu para me compreender muito bem. A gente vai, a partir de agora, começar a fazer a representação de números dentro dessa tabela e aí você vai conseguir, sim, ter o entendimento favorável para as suas resoluções. Vamos aqui demonstrar na tabela um número 10,8 metros.
Perceba, aqui está a vírgula. A vírgula é importantíssima, importantíssima. Por quê? Porque ela me diz em que unidade de medida está sendo descrito, está sendo apresentado, está sendo mostrado aquele número para você. A vírgula não está aí, ó, 10,8, né? Está dizendo que é metros. Então, eu já tenho certeza e já devo ter esse discernimento de a vírgula está relacionada com o metro. Então, onde é que vai ficar a vírgula na disposição desse número? Quando eu for representar esse número dentro da tabela de representação, onde é que a vírgula vai ficar? Se o número está sendo representado em metros, a vírgula deve ficar em metros. Aqui eu vou descrever, pessoal, primeiro o número. A vírgula deve ficar no metro. Tranquilo? No metro. Pessoal, agora como é que eu vou colocar esse número? Beleza. Vamos lá, aqui, ó. Não é 10,8? 10,8. Pessoal, então quer dizer que o 1 ficou lá no decâmetro, o 0 ficou no metro e o 8 ficou no decímetro? Perfeitamente. Cada uma dessas casas de unidade de medida, cada uma dessas casas vai receber um algarismo do número que está sendo apresentado. De forma que a vírgula vai ficar na casa da unidade de medida que está sendo mencionado no próprio número. Percebeu que aqui o número, como eu falei, não está sendo mencionado em metros? Não é metro? Então a vírgula, meu jovem, vai ficar no metro. Aí perceba que a vírgula não tem existência por si só. A vírgula não é 10,8, então vou colocar 10, a vírgula já está no metro, e o 8 vai para a casa posterior. Pessoal, mas o 10 não pode ficar sozinho aqui, todo o número 10, ele não pode ficar aqui de forma completa e integral na casa do metro? Pode não, professor? Claro que não, acabei de falar para você. Cada um dos algarismos do número, cada um dos algarismos irá ocupar uma das casas na tabela de representação. Tranquilo? Desta forma, 10,8. Ah, tranquilo, professor. Agora ficou favorável. 8,47 quilômetros. Quilômetros, beleza. Então a vírgula fica no quilômetro. Que número está acompanhado da vírgula? Então não é só 8? Show. 8. 40. Opa, quilômetro não, só um detalhe. Deixa eu vir contigo aqui, porque essa coluna totalmente azul, né, me induziu aqui, ó. Quilômetro, estamos aqui. Quilômetro. A vírgula vem para o quilômetro. 8 quilômetro. Agora sim, 4. Agora sim, 7. Tranquilo? Beleza? Próxima representação. 457,2 centímetros. Centímetros, eu já sei que a vírgula tem que estar onde? Centímetros. Agora eu vou colocar o número, escrever, agrupar, organizar o número dentro da tabela, sendo que cada um dos algarismos vai ocupar uma casa na tabela. Tranquilo? Após a vírgula eu tenho quem? Né? O 2? Está aqui o 2. Beleza. E antes da vírgula eu tenho o 7, eu tenho o 5, eu tenho o 4. Assim fica a representação de 457,2 centímetros. Tranquilo? Beleza. Mas por que eu tenho que fazer dessa maneira? Por qual motivo? Qual a importância? Porque aqui, estando em qualquer uma das medidas e pedindo para que você converta essa medida a uma outra que está sendo demonstrada na tabela, você tão somente vai movimentar a vírgula. Tão somente vai movimentar a vírgula nessa situação. Eu sou 457,2 centímetros. Equivale a quantos metros? Se fosse para me converter e se transformar para metros,
Bastaria eu sair com a vírgula daqui, jogá-la lá para onde? O metro. Aí que número que eu fiquei? 4,572. É por isso que essa importância na organização, na ordenação, na disposição que você vai ordenar os algarismos dentro da tabela. Beleza? Vamos aqui ao nosso próximo slide, já trabalhando com vocês as transformações. A gente vai transformar 127,7 metros em centímetros. Perceba, metro, eu estou em metro, então a vírgula está onde? Em metros. É 12,7, né? 12,7 metros em centímetros. Tranquilo? Eu quero ir para centímetro. Olha, eu quero sair daqui do metro, eu quero ir para centímetro. Beleza, a vírgula tem que vir para cá. Sai daqui e vem aqui para centímetro a vírgula. Beleza, professor. E essa casa vai ficar desocupada? Obviamente que não. A casa que está desocupada, ela não deve ficar dessa maneira. Você tem que, você tem que fazer o quê? Você tem que ocupar essa casa com o algarismo zero. Beleza? E aí, qual foi o resultado encontrado? Qual foi o resultado? Tranquilo, perfeito. Deixa eu ver. A leitura, muito importante. Estou aqui em metro. Estou em metro, beleza. Isso. Sempre. Estou em metro e quero ir para centímetro. Transformei, ficou quanto? 12. Essa vírgula vai perder a utilidade dela na casa do metro e vai passar a ocupar a casa dos centímetros. Qual foi o resultado? 1.270 centímetros. Tranquilo? Beleza? Cada um algarismo ocupa uma casa dentro da tabela. Simples assim. Segunda situação, nós temos 108,4 decâmetros e a gente vai converter para quilômetros. A vírgula não está em decâmetro? Coloca a vírgula em decâmetro. Rapidinho. 8. Pronto. E aí, o 4 vem para onde? Está aqui. Professor, quer ir para quilômetro? É claro. Então, a vírgula vai sair de decâmetro e vai para quilômetro. Qual foi o resultado encontrado em quilômetros? Foi 1,084 quilômetros. Tranquilo? Beleza. Professor, se eu quisesse converter esse resultado para metros, a vírgula iria para a unidade de medida do metro, viria para cá. Então, seria 1084. Entendeu? A vírgula vai ocupar a casa que você quer encontrar. Beleza? Você sai de onde está e vai com a vírgula para onde você quer converter, para onde você quer transformar. Outro exemplo básico aqui, 4,51 decímetros, eu quero converter isso em hectômetro. Estou em decímetro, a vírgula está onde? Decímetro. 4,51, não é isso? Aqui, 4,51 decímetros. Eu quero ir para hectômetro. A vírgula vai para cá, hectômetro. Beleza. Professor, e essas casas aqui vai ficar desocupada? Claro que não. Eu tenho que ocupá-las com o algarismo zero. Esse seria o resultado de 4,51 decímetros quando convertido e transformado para hectômetro. Seria 0,00451 hectômetros. Beleza? Inicialmente, a vírgula fica na unidade respectiva, né, que ela está sendo demonstrada. Eu coloco um algarismo para cada casa. Estou destacando aqui para ti. Agora, a vírgula vai passar a ocupar a unidade de transformação da grandeza, ou seja, para onde eu quero ir. Nota esses 3 bizus que são fundamentais para você nesse tipo de esquema de resolução. Capacidade. Capacidade a gente só vai mudar, obviamente, ali a questão da unidade de medida padrão, né? Passar a ser agora o que, litro, representado pela letra L. Aí a gente vai ficar decilitro, centilitro, mililitro.
decalitro, hectolitro e quilolitro, beleza? Massa também, a unidade padrão fundamental de medida de massa é a grama, e aí a gente tem as outras que derivam dela, beleza? Quilograma, hectograma, decagrama, e decigrama, centigrama e miligrama, beleza? Vamos agora transformar trabalhando com as unidades de medidas de massa, ou seja, relacionadas com gramas. Vamos nós. E a gente vai manter a mesma padronização que nós acabamos de ver. 7,25 gramas a gente vai converter e transformar em centigrama. Perceba que ó, eu estou em grama, a vírgula tem que ficar em grama. Não é 7,25? 7,25. Perfeito? E aí eu estou saindo de grama para centigrama. A vírgula vem para centigrama. Saiu daqui. Qual foi o número que resultou? 725. Perfeito. 1,84 kg em decigramas. 1,84. Deixa eu jogar na de 1,84 kg para a gente ir lá para decigrama. Tá aqui, ó, para a gente vir para cá. Ó. Então, conclua, completo, com zero e ocupa essas casas com o algarismo zero. Qual foi o resultado? Ó? A vírgula saiu daqui e veio para cá. Qual é o resultado? 18.400 decigramas. Beleza? Se fosse para ir lá para miligrama, tá aqui, ó, a gente iria novamente, ó, completar os zeros aqui. É tão somente isso. Eu estou em uma unidade, quero ir para outra, as outras casas que estão ali nessa relação, entre essa relação, elas não podem ficar desocupadas. Então, eu terei sim que ocupar elas com o algarismo zero, se assim for necessário. Mais uma representação, 90,24 gramas em hectogramas. É grama, não é isso? É 90? 90. Beleza. 90,24. Aí eu saio de grama e quero ir para hectograma. Estou em grama e quero ir para hectograma. Não quero ir para cá, a vírgula vem para cá. Tem essa casa desocupada. Acabei de dizer, não pode ficar desocupada. Então, eu coloco o algarismo zero para ocupar a casa. Qual o resultado? 0,9024 hectogramas foi o valor decorrente resultante dessa transformação. Tranquilo? Seguindo em frente. Vamos aos nossos exercícios aí para que a gente venha realmente a trabalhar todas essas situações. Vamos nós aqui à nossa primeira questão. Adamastor quer começar a treinar para prestar o teste de aptidão física de um concurso. Para isso, vai treinar todos os 7 dias da semana. 7 dias, correndo no primeiro dia 3 km e aumentando diariamente 800 metros até fechar o 7º dia. Perceba, Adamastor ele vai treinar 7 dias. Beleza, 7 dias. Porém, ele inicia o primeiro dia com 3 km, correndo 3 km. Beleza? E aí vai aumentando diariamente 800 metros até fechar o 7º dia. Ou seja, no primeiro foi 3 km, no segundo vai ser o quê? 3 km e 800. 3 km e 800 metros. No terceiro vai ser o quê? 4 quilômetros, né? E 600 metros. Eu vou aumentando, né? De um dia para o outro, eu vou aumentando 800 metros. 800 metros. Viu? E aí, 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. Deixa eu, 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. Se você colocar aqui, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metros. Professor, 1 quilômetro é igual a quantos metros? A vírgula está no 1 quilômetro, eu quero sair de quilômetro, eu quero ir para metro. A vírgula vem para metro.
As casas vão ficar desocupadas? Não, eu tenho que ocupá-las com o algarismo zero. 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. Beleza? Então, no quarto dia vai ser o quê? 4 km 600 mais 800, que resulta quanto? 5K, vou botar só o K, e 400 metros. Já no quinto dia, dá 6K mais 200 metros. No sexto dia dá o que? 7K fechado, e no sétimo dia dá 7K e 800 metros. Agora vamos então somente somar, tranquilo? Então somente somar. Nada mais do que isso. É só você organizar essa situação e fazer a soma. 3K mais 3K, 6. 6 mais 4, 10. Aqui eu já tenho 10K, tranquilo? 10K. 15K, 21K. 21K mais 14K, 35K. Tranquilo? Fechei 35K. Só somando os quilômetros, beleza? 35K. Só mais tem os metros. Agora vamos para os metros, né? 800 mais 200 não dá 1K? Dá 1K. 600 mais 400 não dá 1K? Também dá 1K, beleza? E aí eu tenho mais 800 metros, olha. Só somar aqui. 35 mais 2, 37K. E quantos metros? 800 metros. O gabarito é de eco. Beleza? Tranquilo? Deu para compreender? 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. E aí a gente vai então somente fazendo essa soma, pois a cada um dos dias que vai passando, ele acrescenta, ele aumenta o percurso em 800 metros. Segunda questão. 12,9 quilômetros equivale a... Vamos nós. Estou... Quilômetro. Decâmetro. Metros. Decímetro. Centímetro. Eu tenho 12,9. A vírgula tem que estar em quilômetros. Beleza? E aí equivale a qual medida? Equivale a qual medida? Vamos nós aqui. E todas aqui estão em decímetro, percebe? Todas decímetro. Ou seja, a vírgula sai do quilômetro e vai para o decímetro. Vem para cá. Vou deixar desocupado? Não. Completa as casas com zero. Qual foi o resultado? 129 mil decímetros, gabarito alternativa A. Terceira questão. Josué subiu em uma balança que registrou o peso de 72,4 kg. Pode-se dizer que esse peso equivale a... Vamos nós? Mesma situação. Tem um quilo, tem um hecto, decagrama, tem uma grama, decigrama, centigrama, miligrama. Estou no quilograma, 72,4. Vamos nós aqui, saber qual o resultado correspondente. Observe aqui, a alternativa B diz o quê? 72.400 gramas, ou seja, saiu de quilograma e veio para grama. Vamos completar? Vamos aqui. Qual o resultado? Perfeito. 72.400 gramas, gabarito B de Bravo. Quarta questão. Parei de casa até o trabalho. Lauro caminha 1 km e 150 metros. Qual a distância total percorrida por ele em uma semana? Sabendo que esse trajeto é feito 2 vezes ao dia durante 5 dias. Se ele faz esse trajeto 2 vezes ao dia, concorda que por dia ele caminha 2 km e 300 metros. Concorda? Tranquilo? Não é isso? E aí ele vai fazer isso durante 5 dias. 5 dias. 2K vezes 5 dá quanto? Dá 10. Dá 10K. 300 metros vezes os 5 dias vai dar quanto? Vai dar 1.500 metros. 1.500 metros é igual, perceba, a 1K
mais 500 metros. Então, deixa eu incluir esse 1K aqui no 10. Ó. Então, vai dar quanto? 10 mais 1 vai dar 11K e 500 metros. Gabarito alternativa é de eco. Tranquilo? Com essa questão, finalizamos nosso bloco. Até o próximo encontro. Sou o professor Hélio Domingos e vamos a mais um bloco do nosso curso completo de Matemática do Básico ao Avançado. Hoje, o bloco 2 de Sistema de Unidades de Medidas. Vamos ao nosso material. Hoje vamos trabalhar área. Hoje vamos trabalhar área. O Sistema Internacional de Unidades, o SI, a unidade padrão de medida de área é o metro elevado ao quadrado, representado pela letra m ao quadrado. Aqui a gente tem toda a tabela de disposição dessas unidades de medidas. Nós temos o quilômetro ao quadrado, representado essa sigla. Nós temos hectômetro ao quadrado, decâmetro ao quadrado, metro ao quadrado, que é a unidade padrão, é a que serve de base, fundamenta todas as outras. Temos decímetro ao quadrado, centímetro ao quadrado e milímetro ao quadrado. Eu quero que você preste muita atenção nesse bizu. Perceba que eu estou trabalhando ao quadrado, ou seja, o expoente está sendo elevado a 2. E aí você já faz a seguinte relação. Se o expoente está sendo elevado a 2, cada uma das casas que representam uma unidade de medida será ocupada por 2 algarismos. 2 algarismos. Aqui eu vou ter 2 algarismos, aqui eu vou ter 2, aqui eu vou ter 2. Cada uma das casas vai ser ocupada por 2 algarismos. Tranquilo? Se eu estou trabalhando ao quadrado, expoente ao quadrado, cada uma das casas será ocupada por 2 algarismos. Nota esse bizu. Beleza? A gente vai trabalhar com a vírgula. Da mesma forma, a vírgula vai ocupar a unidade de medida equivalente. E uma situação de transformação, a gente vai também estar caminhando com a vírgula, estar levando ela até a outra unidade que a gente quer, obviamente, encontrar nesse contexto de transformação. Isso é muito importante. Outro contexto desse aqui. Observa. De onde eu estou para onde eu vou, devo completar as casas vazias. De onde eu estou, para onde eu vou, eu devo completar as casas vazias. Estamos falando de ocupação de cada uma das casas com 2 algarismos. E se a casa estiver vazia, eu vou incluir 2 algarismos zero. 2 algarismos zeros para cada uma das casas que estiverem vazias. Vamos trabalhar agora através de representação, transformação de representação de unidades, e aí você vai perceber isso em um contexto bem bacana. Vamos transformar. Setenta e dois vírgula 557 metros quadrados. Eu vou transformar isso em quilômetros quadrados. Perceba, onde é que está a vírgula? Relacionada com qual unidade de medida? Com metro ao quadrado. Beleza? Acabei de falar para você que cada uma dessas casas de grandezas ela vai ser ocupada por 2 algarismos. Logo, se a representação está em metro quadrado, essa casa do metro quadrado vai ser ocupada pelo 7 e pelo 2. Aqui está a vírgula. Tranquilo? Aqui vai ser pelo 4 e pelo 5. E aqui vai ser pelo 7. Eu quero converter, eu quero transformar, eu quero sair de metro quadrado
e para quilômetro quadrado. Essa é a transformação. Ou seja, a vírgula sai daqui e vem para cá. Tranquilo? A vírgula sai dali e vem para cá. Essas casas ficaram desocupadas? Obviamente que não. Vou ter que ocupá-las, porém agora eu vou ter que ocupar com 2 algarismos zeros em cada uma das casas. Beleza? Então essa é a representação de 72,457 metros quadrados, sendo representado em quilômetros quadrados. Beleza? Seria esse número. Tranquilo? Vamos nós. 51,7 centímetros quadrados em hectômetros. Eu estou em centímetro quadrado, a vírgula está aqui. Eu tenho 51,7. 51,7. Saio de centímetro e vou lá para hectômetro ao quadrado. Ou seja, a vírgula vem para cá. Vai ficar desocupada as casas? É óbvio que não. Tenho que completá-las, cada uma com 2 algarismos zero. Tranquilo? Apresentação agora, eu vou sair de uma unidade maior e caminhar para uma menor. Eu vou estar em quilômetro quadrado e vou para centímetro quadrado. Perceba que eu tenho 17 quilômetros quadrados. A vírgula está aqui, tranquilo? Ou seja, é 17 quilômetros quadrados. Eu quero sair dessa casa e ir lá para centímetros quadrados. A vírgula vem, não vem? Claro que sim. Então, a vírgula vem para centímetro. As casas ficaram desocupadas? É claro que não. Hectômetro completo, decâmetro também, metro também, decímetro também, centímetro também. Esse foi o resultado encontrado. Tranquilo? Vamos nós. Trabalhar agora com os senhores e senhoritas o volume. O Sistema Internacional de Unidades, SI, a unidade padrão de medida de volume é o metro cúbico. Metro representado pela letra m elevado ao expoente 3, ou seja, m ao cubo. O m representa a unidade padrão, que é o metro. Agora a gente vai ter que colocar, como eu estou trabalhando com o expoente 3, a gente vai estar trabalhando com o expoente 3, então cada uma das casas das unidades de medida vai ser ocupada por 3 números. 3 algarismos. Cada uma das casas será ocupada por 3 algarismos. Tranquilo? Então, nota mais esses bizus, que para você ficar bem favorável e tranquilo nas suas resoluções. 3 algarismos em cada uma das casas. Cada casa representa uma unidade de grandeza, tá? Ó, casa do quilômetro ao cubo é uma unidade de grandeza, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. E tudo isso é elevado ao cubo. Então, se é ao cubo, é ao expoente 3, cada uma dessas casas de unidade de grandeza será ocupada por 3 algarismos. Mesma padronização, a vírgula vai iniciar onde fica a respectiva unidade de grandeza. É lá que ela vai iniciar. E aí, se eu quero fazer uma transformação, eu saio com a vírgula de um local para o outro, assim, esteja sendo representado e determinado pela própria questão. No mesmo contexto, a gente vai ter que ocupar as casas vazias nessa relação de transformação, só que agora a gente vai ter que ocupar com o quê? Com 3 algarismos zero. Vamos aqui a algumas representações. Deixa eu apresentar aqui para você um número. Qual seria a representação desse número? 832,745 centímetros cúbicos.
Como é que nós faríamos a representação desse número dentro da tabela de unidade de grandezas? Vem comigo. A vírgula, mais uma vez, não está aqui após o 832. E esse número está sendo representado em centímetro cúbico. Obviamente, a vírgula vem para centímetro cúbico. Cada uma das casas será ocupada com 3 algarismos. Logo, nessa casa de centímetro cúbico, ficará 832. E o 745, professor, fica aqui. Tranquilo? Show? Professor, se eu quiser sair dessa unidade de medida, centímetro cúbico, eu quiser representá-la em decâmetro cúbico, como é que eu faço? Sai com a vírgula de centímetro e vai com a vírgula para decâmetro. As casas que relacionam e representam as unidades de grandeza que estão entre essa comunicação, no intervalo que representa essa transformação, não podem ficar desocupadas. Então, para cada uma delas, eu vou acrescentar 3 algarismos. Tranquilo? Então, se eu fosse ter que transformar 832,745 centímetros cúbicos em decâmetro cúbico, esse seria o valor encontrado. Vamos nós. Pega esse bizu, que é fundamental. Fundamental. A relação entre volume e capacidade. O volume ele vai estar sendo representado em metro cúbico, já a capacidade é em litro. Só que você tem que fazer uma relação de associação e equivalência bem importante. Ela é muito cobrada e apresentada em diversos contextos de questão. Por isso você tem que ficar atento. Pois ó, 1 metro cúbico corresponde, ou seja, é igual a 1000 litros. 1 metro cúbico igual a 1000 litros. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. E 1 centímetro cúbico, essa relação é das menos usadas, está sendo bem realista com você, essa de centímetro cúbico, mas é importante que você também saiba, ela corresponde à capacidade de 1 ml, ou seja, de 1 mililitro. Tranquilo? Feito? Isso vai ficar meio complicado de daqui eu venha a aprender ou até mesmo decorar essa relação de equivalência. Tá um pouco complicado. Por quê? Porque há 3 relacionamentos, e aí fica um pouco, né? E todos envolvem medidas de volume e também de capacidade. Mas veja aqui, ó. 1 metro, né? 1 metro cúbico, não é isso? É igual. Beleza. Vem comigo. O 1zinho tu já colocar aqui, eu vou representar em litros. Percebe? 1 metro cúbico equivale a quanto? Ó, 1 litro. É isso? Beleza. Tá vendo aqui o expoente 3? Não é isso? O expoente 3. Lembra que eu acabei de falar para você que esse expoente 3 determina, estabelece, relaciona para você a quantidade de algarismos que vai ser ocupada em cada uma das casas da unidade de grandeza. Então, eu vou ter 3 algarismos. Não vou? Então, somente basta eu completar isso aqui com 3 zeros. Então, 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Tranquilo? Metro cúbico, 1000 litros. Já tem até aqui o Mzinho, ó, que você pode relacionar com a palavrazinha 1000, ou seja, 1000 litros. Tranquilo? Vamos aqui a uma exemplificação bem bacana. A piscina de um clube possui 12 metros cúbicos de volume, ou seja, a sua capacidade é de 12.000 litros. Isso aqui é só uma exemplificação para que você compreenda de armazenamento. Já um garrafão de água com 20 decímetros cúbicos de volume equivale a 20 litros de água que podem ser armazenados. Vamos nós aos nossos exercícios. Primeira questão. O reservatório possui a capacidade máxima para 150 litros d'água.
Então, a capacidade máxima desse reservatório, escrita nas unidades de centímetros cúbicos, é igual a... Vamos nós agora à nossa primeira questão. Estou em litros de água, é a capacidade, e aí eu vou ter que representar em centímetros cúbicos. Percebeu? Deixa eu logo dispor para você aqui colocar a tabelazinha de grandezas, né, dos volumes. Percebe que a gente tem metro cúbico, decímetro cúbico e centímetro cúbico. Tranquilo? É isso? 150 litros. Estou falando de cúbicos, ou seja, o expoente está sendo levado a 3. Então, cada uma dessas casas será ocupada por 3 algarismos. Não é isso? Acabamos de ver. Também, deixa eu até voltar para você. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. 1 decímetro cúbico igual a 1 litro. Então, se eu tenho 150 litros, isso quer dizer que equivale a 150 decímetros cúbicos. Não é isso? Tranquilo? Favorável? Deixa eu incluir aqui. 150 decímetros cúbicos equivale a 150 litros. Está aqui. Beleza? Só que eu quero a representação em centímetros, ou seja, a vírgula está aqui, eu tenho que sair com a vírgula de decímetro e ir para centímetro. Casa do centímetro vai ficar desocupada? Não, eu vou ocupá-la com algarismos zero. Então, deixa eu incluir aqui 3 zeros. Resultado, 150 mil centímetros cúbicos. Qual é o nosso gabarito, hein, pessoal? Qual é o gabarito? Ah, professor, ficou fácil. Tem um gabarito sim, alternativa C de Charlie, 150 mil centímetros cúbicos. Tranquilo? Vamos nós à próxima questão. No Brasil, uma colher de sopa tem 15 ml, o que equivale ao triplo de uma colher de chá. Já na Austrália, a medida de uma colher de chá é 5 ml, o que equivale a 25% de uma colher de sopa. É a questão pergunta. Na Austrália, um decímetro cúbico equivale a quantas colheres de sopa? Vamos nós à nossa questão. E aqui comigo, bem bacana. Ok, show. Uma colher de sopa no Brasil tem 15 ml. Então aqui sopa é um chá. Sopa equivale a 15 ml. Tranquilo? Porém, ela é o triplo da colher de chá. Logo, uma colher de chá vale quanto? Se 15 é o triplo, equivale a 5, não é isso? 5. Tranquilo? Na Austrália, a medida da colher de chá também é 5. Também é 5. Só que ela equivale a 25% de uma colher de sopa. Ou seja, 25%, para que você compreenda, nessa representação, se eu simplificar por 25, o resultado não é um quarto, o meu todo está te dizendo que foi dividido em 4 partes, onde uma das partes é 5. Logo, o meu todo equivale a quanto? 5 vezes 4, 20. Então, lá na Austrália, uma colher de sopa é 20 ml. Na Austrália, uma colher de sopa é 20 ml. Viu? Até aí tudo bem? Só para que a gente para que a gente entenda essa situação. A questão está perguntando: um decímetro cúbico equivale a quantas colheres de chá? Deixa eu jogar aqui o decímetro.
Perceba isso. Perceba que um decímetro cúbico é igual à capacidade de 1 litro. 1 litro. Estou em litro, estou em decilitro, estou em centilitro, estou em mililitro. 1 litro equivale a quantos ml? Deixa eu completar para ti. Ou seja, 1 litro é igual a 1000 ml. Por que eu trouxe você para esse cenário? Para você entender que a questão lá está em mililitros. Mililitros. Vou voltar à nossa questão. Uma colher de sopa equivale na Austrália a 20 ml. Qual a quantidade de colheres que será igual a 1 decímetro cúbico? Lembra, acabei de demonstrar para você que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. E 1 litro é igual a 1000 ml. Então, qual a quantidade de colheres de sopa que será igual a 1000 ml? Vamos então somente fazer uma regra de 3 simples e multiplicar. 20 vezes x, 20x, igual a 1000 vezes 1, 1000. Logo, x é igual, simplificando, 100 dividido por 2, 50. X igual a 50, ou seja, 50 colheres de sopa lá na Austrália equivale a 1 decímetro cúbico. Você compreenda. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, que é igual a 1000 ml. Por que eu converti tudo para ml? Porque a representação da colher de sopa está sendo em ml. Está sendo em mililitro. Então, 50 colheres de sopa equivalem a 1000 ml, ou seja, 1 decímetro cúbico, que é igual a 1 litro. Próxima questão. Carlos precisava medir o comprimento de sua janela. Mas, como não tinha nenhum instrumento de medida, resolveu medir com o seu palmo. A medida encontrada foi de 6 palmos e meio. Sabendo que a medida de seu palmo é 18 centímetros, a medida do comprimento da janela é D. Vamos nós à resolução. Ele mediu com os palmos da sua mão. Ele mediu a janela e deu 6 palmos e meio. Ou seja, se cada um dos palmos dá 18 centímetros, vezes 6, então somente 41 dá 4, 6 e 4, 10. Porém, aqui são 6, porém foi 6,5. A metade de 18 dá 9. Somando isso aqui dá quanto? 117. Beleza? Estou falando em centímetros, perceba. Metro, decímetro, centímetro. 117 o quê? Centímetros, né? Ó, tá aqui, ó. A vírgula está aqui, ó. Então ficou isso aqui, ó. 117 centímetros. Mas a questão está pedindo a resposta em metros. Então a vírgula sai do centímetro e vem para o metro. Resultado, 1,17 metros. Gabarito D de delta. Supõe-se que cada convidado de uma festa consome em média 300 mililitros de refrigerante. Foram convidados 420 pessoas e espera-se que haja uma ausência de 20% desses convidados. Os nomes. Primeiramente, entenda que foram convidados 420 pessoas, porém espera-se que há uma ausência de 20%. E aí a gente vai ter que inicialmente calcular quanto é 20% de 420. Simplifica, multiplica 42 por 2, dá 84. Ou seja, de 420, projeta-se, imagina-se que 84 vão faltar. Logo, o resultado aqui dá quanto? 336. Essa é a quantidade de pessoas que espera-se que marquem presença na festa. Uma consome 300 mililitros de refrigerante. Porém, a encomenda de refrigerante foi feita de modo a sobrar o equivalente ao consumo de 10%. Ou seja, sobrar 10%. 300 ml mais 10%. Quanto é 10% de 300? É 30? Então,
encomendou-se 330 ml para cada pessoa. Se eu tenho um total de 336 pessoas que eu espero que compareçam no evento, então somente basta multiplicar esse valor de 330 pela quantidade de pessoas. Qual será o resultado? 110.880. A questão menciona que esses refrigerantes vão estar sendo entregues em garrafas de 2,5 litros. E aí pergunta a quantidade mínima de garrafas necessárias para atender. Se é em 2,5 litros, então somente basta eu dividir esse valor pela quantidade de litros de cada garrafa. E a gente vai obter o resultado o quê? 44.352. E aí qual é a quantidade mínima de garrafas? 45 garrafas é o nosso gabarito. Wilson, mas por que a resposta não é 44? Perceba que o resultado excedeu 44 garrafas. Então, não posso tão somente considerar que 44 atende à necessidade. O mínimo tem que ser 45, né? Pois os convidados vão, obviamente, consumir um valor correspondente a algo que excede 44 garrafas de 2,5 litros cada uma. Tranquilo? Beleza? Com essa questão, nós finalizamos o nosso bloco. Lembrando que no bloco de hoje trabalhamos a questão volume, né? E também de capacidade, convertendo as unidades, as grandezas de medida do volume em litros. 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, é igual a 1.000 litros. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. E essa relação sempre deve ser observada por você nesse contexto, nesse enunciado, em algumas questões relacionadas desta forma. Tranquilo? Forte abraço, até o próximo bloco.